Ele nunca imaginou que a pessoa que mais amava pudesse estar o traindo, enquanto ele acreditava estar construindo um futuro ao lado dela. E se o segredo mais sujo de seu relacionamento fosse a chave para destruir tudo em um piscar de olhos? O que ele descobriu sobre sua esposa mudou sua vida para sempre. Mas o pior de tudo, ele não sabia mais em quem confiar. Uma ligação inesperada de uma mulher desconhecida trouxe à tona a verdade de uma forma que ele nunca imaginou. Uma secretária desesperada que o fez ver que sua esposa estava envolvida em algo muito mais sombrio do que ele poderia acreditar. Ele não sabia o que fazer com a dor, mas a vingança? Ele sabia exatamente o que faria com a verdade. Quando a raiva tomou conta dele, ele entrou em um jogo de vingança que ninguém poderia prever. O que ele fez com a traição deles ultrapassou qualquer limite. Agora, o que ele faria? Continuaria vivendo na mentira ou enfrentaria a verdade com uma vingança que mudaria tudo? Ele deixou todos acreditarem que tudo estava bem, mas o pior estava apenas começando. O que acontece quando a verdade finalmente vem à tona e quando a vingança é finalmente alcançada? O que acontece com a alma de quem a executa? Ele me tirou a mulher, eu tirei a reputação dele. Tenho 35 anos, sou homem, e estou casado com minha esposa Jessie, de 34 anos, há 8 anos. Sempre achei que nosso relacionamento era baseado em confiança, amor e respeito mútuo, mas acontecimentos recentes me fizeram questionar isso. Estou questionando quase tudo o que achava que sabia, tanto sobre mim quanto sobre ela. Recentemente, estávamos conversando sobre ter filhos. Tudo indicava que estávamos em um bom momento, mas aparentemente, eu estava completamente enganado. Minha esposa trabalha como representante de vendas de software e frequentemente se encontra com clientes como parte do trabalho. Não conheço os detalhes específicos da função dela, mas entendo que ela vende software de contabilidade para bancos. Ela viaja bastante pela cidade para apresentar o software a diferentes bancos, mas recebe boas comissões e é ótima no que faz. Eu me orgulhava dela, até que uma ligação me mostrou que talvez ela seja boa demais no que faz. Foi uma ligação de uma mulher que dizia ser secretária de um dos clientes dela. Ela estava extremamente nervosa e me fez prometer que minha esposa não estava por perto antes de começar a falar. Minha esposa estava fora, trabalhando. E eu disse isso. Alarmes começaram a soar na minha cabeça, uma mulher desconhecida insistindo que não podia falar comigo se minha esposa estivesse perto. Mas, ao mesmo tempo, eu estava absurdamente curioso para ouvir o que ela tinha a dizer. Hoje, uma pequena parte de mim deseja não ter escutado, só para poder continuar vivendo a minha antiga vida, na ignorância. Mas a parte racional está grata por ela ter tido coragem de falar. Ela se recusou a me dizer o nome, mas disse que minha esposa andava visitando o chefe dela com frequência, e que ela estava começando a suspeitar de uma traição. Eu ri, dizendo que minha esposa era vendedora, e que isso era normal para o trabalho. Ela só estava demonstrando o software para ele, tentando fechar uma venda. A secretária disse que sabia disso, e que, no início, também não pensou nada demais. Só começou a suspeitar quando percebeu que minha esposa entrava no escritório do chefe com a aliança no dedo, e mais saía de lá sem ela. Eu não tinha resposta para isso. Era um comportamento extremamente suspeito. Fiquei virando aquilo na cabeça de todos os jeitos possíveis, mas nada fazia sentido. Sabia que algumas vendedoras usavam a aparência para conseguir fechar vendas, e imaginei que talvez ela tirasse a aliança para parecer solteira para um cliente. Mas isso também não fazia sentido, porque ela nem sequer entrava com a aliança no prédio. Provavelmente tirava antes mesmo de entrar. Minha interlocutora percebeu meu silêncio e perguntou se eu estava bem. Eu apenas disse para ela continuar. Estava torcendo para que ela me desse mais informações, algo que fizesse tudo isso fazer sentido. Mas não tive essa sorte. Ela continuou, dizendo que o chefe dela agendava reuniões com minha esposa 3 ou 4 vezes por semana. Às vezes, eles saíam para almoçar juntos. Eu fiquei dividido. Tudo isso poderia fazer parte do processo de convencer um cliente indeciso, especialmente se fosse um cliente em potencial de grande porte. Mas a questão da aliança ainda me atormentava. Eu só conseguia pensar em um motivo para ela tirá-la ao ficar sozinha com ele no escritório, e isso me deixava enjoado. Agradeci por ela ter me procurado e perguntei se poderia me dizer quem era o chefe dela. Ela hesitou no início e disse que ele poderia tornar a vida dela muito difícil se descobrisse que ela falou comigo. Eu prometi que não contaria a ninguém de onde vinha a informação. Garanti que apreciava o que ela estava fazendo e que a protegeria. Ela pareceu aliviada e me disse o nome do chefe. Eu queria confrontar minha esposa e descobrir se aquilo era verdade, mas tudo o que eu tinha era a palavra de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Mesmo assim, decidi tocar no assunto, mas ficaria muito atento à reação dela. Quando ela chegou em casa naquele dia, estava com o mesmo jeito alegre de sempre. Me deu um beijo no rosto, perguntou sobre o meu dia e me contou sobre o dela. Eu tentei manter a calma durante toda a conversa, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem dela com aquele cara. Quando ela começou, me contando sobre um cliente que finalmente estava começando a se acostumar com o software, eu deixei escapar da mesma forma que você fez Greg se acostumar. Ela estava procurando algo na bolsa quando eu disse isso e ela congelou. Fiquei esperando ela dizer algo, quase
quase conseguia ver as engrenagens girando na cabeça dela. Ela deve ter tentado descobrir se alguma vez mencionou ele para mim. Eu a tirei da angústia. Eu disse que sabia sobre o Greg. Falei que tinha a palavra de um detetive particular que tinha conversado com os colegas dele. Para o crédito dela, ela se entregou imediatamente. O rosto dela desabou e ela afundou na cadeira. Escondeu as mãos no rosto e disse que nunca tinha imaginado que isso fosse acontecer, que tinha sido um grande erro. Um erro. Foi assim que ela chamou o ato repetido que destruiu 8 anos de casamento. Um erro. Respirei fundo e perguntei quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ela hesitou antes de me dizer que já fazia alguns meses. Perguntei a pergunta que estava queimando meu peito desde a ligação da secretária. Por que você tirou o anel quando entrou no escritório dele? Ela parecia ter visto um fantasma, provavelmente se perguntando como eu sabia disso. Hesitou por um tempo extremamente longo antes de finalmente admitir que ele não gostava de ela usar o anel. Ela não conseguiu me encarar, não conseguiu terminar a frase, mas estava óbvio qual era a palavra omitida. Eu me senti mal. Ela já tinha admitido isso antes, mas algo sobre ouvir isso fez parecer tão mais real. Vi o futuro que havíamos planejado juntos desmoronando na minha frente. Ela implorou por perdão. Continuou repetindo que faria qualquer coisa para consertar isso, que pararia de vê-lo, que largaria o emprego, faria qualquer coisa. Ela continuava repetindo isso como se fosse tão fácil consertar o que ela destruiu. Eu ainda não saí. Estou aqui, no nosso apartamento, com ela dormindo profundamente ao meu lado, me perguntando o que exatamente eu vou fazer. 8 anos são muito para jogar fora, mas já se passaram cerca de 2 dias e minha dor e minha raiva não desapareceram nem um pouco. Minha mente está se inclinando para terminar o relacionamento, por mais que isso doa. Algum conselho de sua parte? Atualização? Estou de volta com uma atualização sobre minha história. Caso você não se lembre, sou o cara cuja esposa estava se oferecendo mais do que o software da sua empresa nas reuniões com os clientes. Eu terminei minha última postagem dizendo que não sabia se tentava fazer meu relacionamento funcionar ou se acabava com tudo. A decisão ficou bem mais fácil de ser tomada depois que fui confrontar o parceiro da traição. Encontrei as informações do Greg no LinkedIn e consegui os dados de contato dele. Enviei-lhe uma mensagem, inventando alguma desculpa sobre uma oportunidade, e consegui marcar uma reunião com ele. Enquanto estava do lado de fora da porta do escritório dele, notei a secretária em sua mesa. Ela claramente me reconheceu, pois estava fazendo o maior esforço para não olhar para mim. Eu sabia que ela estava nervosa por ser descoberta, então fiz o possível para não olhar para ela também. Quando ele finalmente me deixou entrar, percebi que ele tinha um gosto questionável. O escritório dele estava decorado com cadeiras de couro sintético, todos os diplomas que ele já tinha recebido, uma porção de objetos estranhos e artísticos e uma mesa exageradamente grande. Não consegui olhar para aquela mesa sem imaginar o que ele poderia ter feito com a Jessie ali. Ele se levantou e me ofereceu a mão quando entrei. Eu não a apertei e disse apenas: "Eu sou o marido da Jessie." O sorriso dele desapareceu por um segundo e ele se sentou novamente. Eu não me sentei. Disse a ele que sabia de todos os encontros e almoços deles. Tinha fotos que a Pia havia tirado. Perguntei se ele tinha algo a dizer em sua defesa. Ele tinha algo a dizer. Com um sorriso sarcástico no rosto, disse que a Jessie era uma mulher adulta que fez sua escolha. Ele disse que haviam conversado bastante sobre nosso relacionamento e insistiu que ela estava mais feliz com ele do que estava comigo. Ela nunca vai me deixar por você, sabia? Ele continuou falando sobre como ela disse que se sentia presa no casamento e não sabia se queria ter filhos, mas não sabia como me contar. Disse que ela estava entediada comigo e procurava uma fuga. Isso me devastou e foi o momento em que decidi que meu relacionamento estava acabado de vez. A traição foi profunda demais para ser reparada. Não disse nada ao Greg, apenas me virei e saí do escritório dele. Mas, durante todo o tempo, estava pensando em formas de me vingar de ambos. Estava tão ferido que não podia deixá-los ir assim. Quando cheguei em casa naquele dia, disse à minha esposa que estava pronto para perdoá-la, com uma condição: ela teria que enviar um e-mail para o local de trabalho do Greg detalhando a natureza do relacionamento deles. Ela ficou horrorizada e confusa. Diretamente, eu não discuti com ela, apenas disse que ligaria para um advogado para redigir os papéis de divórcio pela manhã. Eu percebia que ela estava dividida. Realmente não queria se divorciar, mas também não queria se humilhar para o parceiro da traição ao mesmo tempo. Ela passou os próximos 30 minutos implorando por uma alternativa, mas eu a lembrei de que ela tinha dito que faria qualquer coisa. Ela tentou todas as táticas que podia pensar para sair disso, mas eu fiquei firme. Falei-lhe algumas besteiras sobre como isso era a única maneira de eu ter certeza do amor dela, para que eu pudesse começar a perdoá-la. Eventualmente, ela concordou relutante e com lágrimas nos olhos. Naquela noite, fiquei sentado ao lado dela e assisti enquanto ela redigia o e-mail para o local de trabalho dele, revelando a traição dela. Eu realmente garanti que ela não deixasse nada de fora: os almoços, as viagens, o escritório dele no horário de trabalho. Quanto tempo isso já estava acontecendo? Ela me mostrou o e-mail algumas vezes e eu apontei algumas adições que queria que ela fizesse. Quando eu estava completamente satisfeito com o e-mail, ela o enviou. Ela não estava feliz em expor suas ações, porque sabia que isso poderia significar o fim de sua carreira também. Eu a tranquilizei, dizendo que era a única maneira de seguirmos em frente como casal. Ela não estava feliz com isso, mas parecia aceitar. Eu sabia que ela só estava aliviada por ter uma maneira fácil de escapar do que tinha feito. No dia seguinte, ela parecia nervosa.
estava distraída e ficava olhando para o celular. Era bem óbvio que ela estava esperando uma ligação de Greg, esperando que ele explodisse com ela por ter arruinado a carreira dele. A ligação não veio até o dia seguinte. Greg explodiu do outro lado da linha, atirando insultos contra ela. Minha esposa simplesmente chorou e explicou que estava tentando consertar o relacionamento e que essa era a única maneira. Não consigo explicar o quão feliz essa ligação me deixou. As lágrimas de minha esposa não me tocaram nem um pouco. Eu tinha terminado de me importar com ela. Na verdade, fiquei satisfeito em vê-la finalmente enfrentando algumas consequências pelo que fez. O que realmente me fez feliz foi ver Greg tão angustiado. Foi vingança pelo que ele disse, de que ela nunca o deixaria por mim. Eu queria pegar o telefone das mãos dela e me gabar, mas eu ainda não tinha terminado. O pior estava por vir para ambos. Ele disse que estava suspenso enquanto investigavam o caso e queria garantir que ela perdesse o emprego também. Ela desabou, chorando, quando ouviu isso, e começou a implorar para que ele não fizesse isso, mas ele estava furioso. Eu só fiquei parado, olhando ela chorar. Quando ele desligou, ela correu para chorar no meu peito sobre perder o emprego. Eu disse a ela que já tínhamos antecipado que isso aconteceria, e agora poderíamos começar a seguir em frente juntos. Greg cumpriu sua promessa. Ele a denunciou aos empregadores dela, assim como ela fez com ele. Ao contrário de Greg, a investigação dela foi muito mais curta e rápida, e ela perdeu o emprego quase imediatamente. Isso a destruiu, mas mais uma vez eu a consolo, dizendo que nosso relacionamento agora estava mais forte e que valeu a pena. Ela concordou comigo. Honestamente, eu não sabia se ela realmente acreditava nisso ou se estava apenas aliviada por ter uma saída fácil para a traição dela. Eu continuei com a Jessie por um tempo depois que ela perdeu o emprego. Ela estava se apoiando em mim mais do que nunca. Deixei ela pensar que estávamos trabalhando para uma reconciliação, dizendo que reconstruiríamos juntos. A verdade é que eu estava apenas saboreando o momento em que ela se enchia de esperança e se recompunha antes de eu destruir tudo. Enquanto isso, eu estava monitorando o Greg. Ele perdeu o emprego cerca de um mês depois do e-mail. Ele não ligou para Jessie dessa vez. Descobri pela atualização no LinkedIn, onde ele alterou seu status para consultor freelancer, uma maneira bem sofisticada de dizer que ele estava desempregado. Parecia que sua reputação estava se espalhando porque ele estava perdendo conexões no LinkedIn diariamente. Eu imagino que ele estava tendo uma dificuldade enorme para encontrar um novo emprego dessa forma. No momento em que soube da demissão dele, entrei em ação. Justo quando Jessie parecia estar superando a perda do emprego, eu disse que queria me divorciar. Ela ficou brava no começo, gritando comigo, dizendo que tinha feito o que eu pedi. Me chamou de todos os nomes possíveis e fez um verdadeiro escândalo. Ela disse que sacrificou a carreira dela por mim. Eu respondi que ela não havia sacrificado nada por mim, que ela jogou tudo fora sozinha. Ela obviamente não respeitava a própria carreira, se estava se oferecendo para clientes no horário de trabalho. Honestamente, eu esperava que ela ficasse brava comigo. Eu queria que ela ficasse com raiva de mim, já que eu a havia enganado fazendo ela perder o emprego, e ainda assim estava me divorciando. Mas a raiva dela desapareceu rapidamente. Em nenhum momento ela passou de furiosa para implorando. Ela disse que não teria nada se eu fosse até o fim com isso. Eu disse a ela que tudo que ela perdeu foi consequência direta das próprias ações dela. Isso era tudo culpa dela, não minha. Ela me implorou para reconsiderar, dizendo que faria qualquer coisa para salvar nós dois. Eu disse a ela que não havia nada que ela pudesse fazer, que para mim não existia mais nós. Nunca houve nós, desde que eu descobri o que ela havia feito. Foi quando eu revelei a ela que eu nunca havia perdoado. Eu só queria feri-la tão profundamente quanto ela me feriu. Ela ainda estava implorando quando entreguei os papéis do divórcio. Antes de sair, repetiu o que Greg havia me dito, de que ela nunca o deixaria por mim. Mencionei tudo o que ela tinha confiado a ele, que se sentia presa no casamento, que não estava pronta para ter filhos. A traição foi fundo demais para ser perdoada tão facilmente. Ela não tinha o que responder a isso. Só continuava chorando e implorando. Eu tive sorte no divórcio. Ela ganhava bem antes de perder o emprego, e eu consegui sair sem pagar pensão alimentícia. Fiquei um pouco amargo por ela ter ficado com o apartamento no começo. Foi até uma bênção, no fim das contas. Ia ser um pesadelo pagar o aluguel do lugar com um único salário. Boa sorte para ela pagando aluguel enquanto estava desempregada. Falando nisso, ela estava tendo muita dificuldade para encontrar um novo emprego, trabalhando com vendas. A confiança entre clientes e vendedores é fundamental, e descobri que as pessoas têm dificuldade em confiar em alguém que é conhecido por dormir com um cliente. Mas não acabou com o divórcio. Apenas alguns dias depois que soube que Greg havia perdido o emprego, ele começou a me mandar mensagens. No começo eram apenas mensagens de raiva, me acusando de destruir a vida dele, mas com o tempo elas ficaram piores. Eventualmente, ele começou a me mandar ameaças reais. Foi um pouco preocupante no começo, mas eu estava bastante certo de que ele não apareceria na minha casa para tentar me machucar. Ele era só um perdedor tentando encontrar uma maneira de se sentir grande novamente, depois de perder tudo. Eu não ia correr riscos, então respondi a ele dizendo que tinha enviado as mensagens para meu advogado e que estávamos trabalhando em uma ordem de restrição. Também disse que mandei uma cópia das mensagens para a polícia local, caso algo acontecesse comigo. Ele mudou de atitude bem rapidamente depois disso, me enviando outra série de mensagens pedindo desculpas e dizendo para eu relaxar. Ele alegou que estava só desabafando.
desabafando. Eu disse a ele que não gostava de ser usado para desabafar, e que eu e meu advogado ainda estávamos levando as ameaças muito a sério. Não ouvi mais nada dele depois disso. No final, saí da situação feliz com o resultado. Jesse e Greg receberam o que mereciam, e eu me recuso a sentir culpa por isso. Jesse traiu nosso casamento, e Greg zombou de mim achando que era invencível. Ambos aprenderam a lição, e eu estava satisfeito, saindo com qualquer vitória que eu pudesse conseguir nessa situação bagunçada. Um dia eu vou superar tudo isso, então sei que tomei a decisão certa.